Bem, pessoal, então vamos continuar aqui o nosso curso de exercícios, tá certo? Vamos para a questão de número 3 de balanço de pagamentos. Vamos lá para a lousa. Então, uma desvalorização da taxa de câmbio da economia, caso seja válida a condição de Marshall-Lerner, provocará. Bom, vamos entender o que acontece quando acontece uma desvalorização da taxa de câmbio. Em primeiro lugar, eu vou escrever o que é uma taxa de câmbio, tá? Suponha a seguinte taxa de câmbio, $1 igual a R$1. Isso aqui é uma taxa de câmbio, né? Agora, vamos supor que essa taxa de câmbio passou para o seguinte valor. $1 igual a R$1,50. Pessoal, quando isso aqui acontece, a gente tem uma desvalorização da moeda nacional. Por que a gente diz que ocorreu uma desvalorização da moeda nacional? Porque agora nós precisamos de mais reais para comprar a mesma quantidade de dólares, tá? Então, desvalorização da moeda nacional. Isso também equivale a dizer que houve um aumento da taxa de câmbio. Ou seja, a taxa de câmbio era 1, né? Porque $1 equivalia a R$1. Agora a taxa de câmbio é 1,50, porque passou de $1 a R$1 para $1, 1,50. Então, a taxa de câmbio era 1, foi para 1,50, tá? Então, houve aumento da taxa de câmbio. Existe ainda uma outra nomenclatura que também é bastante usada em prova, que é a seguinte. Aqui a gente teve um aumento da taxa de câmbio e uma desvalorização da moeda, né? Às vezes a prova ela mistura essas duas palavras, ela utiliza desvalorização da taxa de câmbio, tá? Que quer dizer a mesma coisa que isso que a gente colocou aqui. Então, desvalorização da taxa de câmbio é a mesma coisa que desvalorização da moeda nacional, que é a mesma coisa que aumento da taxa de câmbio, tá? É muito importante vocês guardarem essas nomenclaturas, porque nas questões de regimes cambiais, as questões que cobram o câmbio, elas são bastante utilizadas em provas e você precisa saber essas convenções, tá? Então, não se confunda. Desvalorização da moeda nacional é a mesma coisa que aumento da taxa de câmbio, que é a mesma coisa que desvalorização da taxa de câmbio. Tá legal? Então, guardem bem isso. Vamos entender agora como que essa desvalorização da moeda nacional afeta as exportações e as importações de um país. Vamos supor que a gente tem um bem no Brasil, vamos supor, por exemplo, um iPod. Vamos botar aqui que ele custa $100 para facilitar a nossa vida. Custa $100. Se a gente está nessa taxa de câmbio aqui, quanto que o brasileiro que vai comprar esse iPod, vai importar esse iPod, vai pagar em reais? Vou botar aqui situação 1. Se a taxa de câmbio é 1 para 1, se $1 é igual a R$1, então o brasileiro vai pagar por esse iPod R$100, né? Agora vamos supor que a taxa de câmbio passou para... A moeda nacional foi desvalorizada, foi de $1 para 1,50. Quanto que o brasileiro vai pagar por esse iPod agora? Vai pagar R$150. Então esse iPod, devido à desvalorização da moeda nacional, ele vai ficar mais caro. Então, se ele vai ficar mais caro, naturalmente os brasileiros vão comprar menos iPods. Então, a gente diz que quando ocorre a desvalorização da taxa de câmbio, ou o aumento da taxa de câmbio, ou a desvalorização da moeda nacional, nós dizemos que as importações são reduzidas,
tá? Nós dizemos que as importações são reduzidas. Ao mesmo tempo, vamos analisar agora do ponto de vista do exportador. Vamos trocar aqui o iPod pela soja. Vou colocar aqui um outro slide. Botar aqui, sei lá, arroba, 100, enfim, não sei qual é a medida. Botar a tonelada da soja, vamos supor que custe no mercado internacional $100. Em um primeiro momento, vamos ver aqui um primeiro momento em que a gente está com a taxa de câmbio de 1 para 1. $1 equivale a R$1, tá? Se o exportador brasileiro vender, vou botar aqui 1 tonelada de soja. Se o exportador brasileiro vender 1 tonelada de soja, quanto que ele vai ganhar? 1 tonelada. Ele vai ganhar $100, certo? O exportador brasileiro. Aí ele vai pegar esses $100, vai trocar por reais e vai ganhar R$100. Agora vamos imaginar que a moeda nacional foi desvalorizada. Houve um aumento da taxa de câmbio. Então, a taxa de câmbio passou de $1, de 1 para $1 igual a R$1,50. Esse exportador brasileiro, quando ele vender 1 tonelada de soja, ele vai receber quantos reais agora? A tonelada continua custando $100, certo? Então, em dólar, a tonelada continua valendo 100. E ele vai receber R$150. Então, olha só, o exportador brasileiro, devido à desvalorização da moeda nacional, ele recebe um valor maior pelas exportações. Então, a gente diz o seguinte, que quando acontece uma desvalorização da moeda nacional, desvalorização da moeda nacional, a gente tem o seguinte, as exportações são aumentadas, né? E as importações são reduzidas. Ou seja, o saldo da balança comercial e de serviços, balança comercial e balança de serviços, ele aumenta, tá? Então, a desvalorização da moeda nacional é uma medida que tende a melhorar o saldo da balança comercial, tende a melhorar o saldo do balanço de pagamentos, tá legal? Isso aqui a gente chama de, é o nosso X menos M, né? Que é chamado de exportações líquidas. Então, ocorre aumento das exportações líquidas, aumento do saldo de transações correntes, aumento do saldo do balanço de pagamentos, tá? Analisando as alternativas aí da questão número 3, a gente vê claramente que a alternativa correta é a letra E de escola, tá, pessoal? Aí você vai falar, pô, professor, não poderia ser a letra B, equilíbrio no balanço de pagamentos? Pessoal, a desvalorização da moeda nacional, ela tende a aumentar o saldo do balanço de pagamentos, mas não necessariamente vai fazer com que o balanço de pagamentos fique em equilíbrio. O que é um balanço de pagamentos em equilíbrio? É um balanço de pagamentos com saldo zero, né? Ou seja, a saída de moeda estrangeira foi igual à entrada de moeda estrangeira, de forma que o saldo foi zero. Então, tecnicamente, não é tão correto você falar, não, a desvalorização da moeda vai equilibrar o balanço de pagamentos. Vai melhorar o saldo, mas equilibrar necessariamente não. Pode deixar esse saldo positivo, né? Um saldo positivo não é equilíbrio, é um saldo positivo. Ou pode reduzir o déficit, né? O saldo estava negativo e a desvalorização da moeda pode diminuir a intensidade desse saldo negativo, mas não necessariamente vai provocar o equilíbrio no balanço de pagamentos, tá? Então, o gabarito é a letra E. Aí você vai falar, pô, professor, e a letra D? Decréscimo da entrada de capitais estrangeiros no país. O que é isso? Pessoal, a entrada e a saída de capitais estrangeiros no país, ela é função da taxa de juros, tá legal? Então, a gente tem o seguinte em relação aos itens do balanço de pagamentos. Vamos
Vamos aprender isso aqui. O balanço de pagamentos, a gente tem balança comercial, balança de serviços, balança de rendas, transferências unilaterais, aí aqui transações correntes, né? Aí isso tudo aqui é a conta corrente do país, é o saldo, conta corrente não, saldo de transações correntes. Transações correntes. E a gente tem a outra parte aqui, que é a conta capital e financeira. Conta capital e financeira. Tá? Aí você tem erros e omissões aqui, né? A gente pode ignorar os erros e omissões. Aqui você tem o saldo do BP. E aqui, depois, a variação das reservas internacionais. O saldo de transações correntes, pessoal, ele vai depender da taxa de câmbio, tá? E vai depender também da renda interna e da renda do resto do mundo. Vou fazer assim. Renda interna eu vou chamar de YI e renda do resto do mundo YRM, tá? A taxa de câmbio é o seguinte, se a taxa de câmbio aumenta, o valor das exportações líquidas também aumenta. Exportações líquidas é NX, tá? Exportações líquidas é X menos M, tá? E o aumento da taxa de câmbio, lembrando que é a mesma coisa que o quê? Desvalorização da moeda nacional, né? Então, se a moeda nacional desvaloriza, você tem um aumento das exportações líquidas, tá? E a renda interna? Como que a renda interna afeta o saldo de transações correntes? Pessoal, é aceito doutrinariamente que o aumento da renda interna faz aumentar as importações, tá? Se aumentam as importações, reduz o valor das exportações líquidas, tá? Isso aqui é uma convenção que é aceita, tá? Da doutrina e que cai em prova, tá? Ou seja, o aumento de renda interna aumenta o valor das importações. E o aumento da renda externa, como é que é? O aumento da renda externa, ele faz aumentar o valor das exportações. Aumenta o valor das exportações, aumentando o valor das exportações líquidas, tá? Isso aqui também é da doutrina. Tá? Então, aumentou a renda interna, aumenta o valor das importações. Aumentou a renda do resto do mundo, aumenta o valor das exportações. Então, às vezes já caiu em prova, a gente vai ver daqui a pouco questão, uma medida para melhorar o saldo do balanço de pagamentos é reduzir o nível de atividade econômica de um país, certo ou errado? Certo, porque se você reduz o nível de atividade econômica de um país, o que acontece? Você reduz a renda interna, você reduz o valor das importações. Reduzindo o valor das importações, você aumenta exportações líquidas e tende a melhorar o saldo do balanço de pagamentos, tá? Então é meio que uma pegadinha de prova. Então, o saldo de transações correntes depende desses 3 itens, tá? Depende da renda do resto do mundo, da renda interna e da taxa de câmbio. Agora, e a conta capital e financeira? Depende do quê? A conta capital e financeira, ela vai depender da taxa de juros, tá? Quando a taxa de juros interna é maior que a externa, aí a gente vai ter o quê? Entrada de capitais.
E o contrário também é verdade. Quando a taxa de juros interna é menor que a externa, a gente tem saída de capitais, tá? Então, você observa aí que a letra D da questão 3, fala ali, decréscimo da entrada de capitais estrangeiros no país. Não, a desvalorização da moeda nacional, ela influencia tão somente o saldo, a balança de comércio e a balança de serviços, influenciando por consequência o saldo em transações correntes, mas a desvalorização da moeda não influencia a entrada ou a saída de capitais estrangeiros do país. O que influencia isso é a comparação da taxa de juros interna e externa, tá? Então, por exemplo, se o governo ele quer melhorar o saldo do balanço de pagamentos via entrada de capitais, o que ele pode fazer? Aumentar a taxa de juros da economia. Aí ele melhora o saldo do balanço de pagamentos. Tá legal, pessoal? Vamos encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula a gente termina essa questão 3 e comenta outras questões. Até lá!